Então, professora, hoje a gente vai falar sobre Lamarck e Darwin, evolução das espécies e a teoria dos dois, como eles desenvolveram suas teorias e quais os fundamentos das duas. Ele vai falar sobre Lamarck, ele vai falar sobre Darwin, no que elas se baseiam e no que elas consistem. Então, Lamarck era um naturalista francês e foi o primeiro a criar uma teoria sintética da evolução. Suas ideias foram publicadas em 1809 no livro chamado Filosofia Zoológica. Ele defende que a vida de uma forma mais simples surge de matéria inanimada através da geração espontânea. Ele, nesse livro, ele defende que a evolução dos organismos acontece por adaptação ao meio ambiente. Ele diz que se o meio ambiente se transforma, esses organismos vão tentar se adaptar a esse novo meio. E o Lamarck também defende que a evolução do organismo se dá por duas leis. A primeira dela é o uso e desuso. Seria que alguns órgãos são mais usados que outros nesse processo de adaptação. E com isso, aqueles que seriam mais usados acabam se desenvolvendo e aqueles que são pouco usados ou não usados acabam se atrofiando. E um exemplo disso é o da girafa, que ele diz que as girafas têm pescoço maiores, gigantes na verdade, porque elas tinham necessidade de se alimentar das árvores mais altas. Então, com isso, ao passar do tempo, elas foram tendo pescoços mais altos para poder se alimentar das árvores maiores. E a outra lei defendida por Lamarck é a transmissão dos caracteres adquiridos, que seria com as transformações ocorridas por causa da lei do uso e desuso, essas características seriam transmitidas para as próximas gerações. Um exemplo disso são as árvores pernaltas, que elas não queriam. Elas tinham necessidade de não encostar suas penas na água e com isso, através de várias gerações, suas pernas foram crescendo para que elas conseguissem encostar na água sem molhar suas penas. Então, as árvores pernaltas que temos hoje foi por causa dessa necessidade de não molhar suas penas. E na época, a ideia de Lamarck não foi aceita por causa da evolução. Tempos mais tarde, cientistas comprovaram que nem tudo da transmissão dos caracteres está correto, pois se uma mulher vai na praia e ela tenta pegar um sol acreditando que o filho dela também terá uma corzinha, e isso está errado. E outro exemplo também é de um homem na academia. Ele vai malhar, vai ganhar mais músculos, e mesmo tendo esses músculos, essa característica não vai ser transmitida para seus filhos e para as próximas gerações. Mas mesmo com esse equívoco, Lamarck deve ser respeitado, pois foi o primeiro a desenvolver a teoria e foi muito importante para o entendimento da evolução da espécie. Então, agora eu vou explicar a teoria de Darwin, que era um naturalista inglês, e ele desenvolveu essa teoria quando ele fazia viagens ao redor do mundo, e ele percebeu que essa teoria do Lamarck, que o Paulo explicou, não estava totalmente certa. Por quê? A teoria da evolução das espécies, mais precisamente a seleção natural, ele diz que a girafa com um pescoço menor não é porque, por exemplo, a árvore que era maior, que ela acabava fazendo com que as outras... não era a necessidade dela comer no topo da árvore que fazia com que o pescoço crescesse. E sim porque essa girafa ela acabava morrendo de fome. E essa não. Então ela vivia mais anos, se reproduzia e por isso ela passava essa informação genética à frente. Só que o Darwin ainda ele não sabia o porquê que isso passava à frente. Isso vai ser explicado no neodarwinismo que a gente explicar daqui a pouco. Outro exemplo que a gente pode dar é o das borboletas aqui, que é um exemplo mais complicado, que é basicamente quando a borboleta tem, aqui a gente colocou 10 borboletas que teoricamente são iguais, e a gente separou aqui, essas 5 borboletas têm a cor mais, elas se camuflam melhor no meio ambiente, fazendo com que o predador não veja ela com tanta facilidade, ou seja, essas acabam sobrevivendo mais do que essas. Com isso, fazendo com que a espécie delas
acabem no futuro, depois de vários anos, fiquem dessa cor. Então todas acabam ficando dessa cor e essas aqui acabam morrendo porque os predadores conseguem caçar ela com mais facilidade. Outro exemplo também é, em uma dessas viagens de Darwin, ele presenciou em duas ilhas a mesma espécie de pássaro, só que em uma das ilhas tinha alimentos que eram mais difíceis de ser triturados na alimentação e na outra não. Ou seja, os pássaros que viviam na ilha, que a fruta, por exemplo, era mais dura, eles tiveram que desenvolver um bico mais resistente, porque senão eles iriam morrer. E na outra não tinha essa necessidade, ou seja, a mesma espécie ficou com características diferentes. Uma tinha o bico mais resistente e a outra não, mesmo sendo da mesma espécie. Agora, no neodarwinismo, a gente introduz o conceito da genética de emenda, que é basicamente para ajudar a explicar por que essa característica passava em frente. O Darwin ele chegou até a parte de que a característica ela passa para frente, mas ele não sabia o porquê que essa característica passava. E isso a gente explica pela genética. Então, basicamente, quando essa borboleta ela sobrevivia, ela se reproduzia e o descendente dela tinha características parecidas com ela, ou seja, a espécie acabava aumentando o número de borboletas parecidas com essa aqui. E isso também a gente pode dizer, sem separar esses dois grupos aqui, digamos que essa aqui tem uma cabeça maior, e isso faz com que ela tenha mais facilidade na alimentação. Isso vai fazer com que ela sobreviva e todos os descendentes dela tenham essa mesma característica. E nesse outro grupo, a gente pode usar esse exemplo da camuflagem no meio ambiente. Então, numa mesma espécie, a gente vai ter borboletas com cabeça maior e nessa aqui, a gente vai ter borboletas com a cor diferente. Então, a mesma espécie pode ter duas características diferentes e ainda assim são da mesma espécie. O último ponto é do potencialmente intercruzante, que é quando a gente, por exemplo, tem duas espécies que são distantes, porém, se essa espécie se reproduzir de maneira sexuada, elas podem, por meio de se a gente colocar duas espécies que não vivem no mesmo ambiente, mas a gente colocar no mesmo ambiente, a gente pode fazer com que elas cruzem e gerem descendentes férteis, criando assim uma totalmente nova característica nela. Por exemplo, a gente pode usar o exemplo do tigre e do leão, que gera o ligre, e eles não se encontram no mesmo ambiente, só que se a gente cruzar os dois, eles podem ter descendentes que são características totalmente novas.